deveras alegre por estarmos na casa do Senhor Deus, também aprender um pouco mais da sua palavra. E nós já ouvimos Deus falar conosco através dos louvores aqui, pelo menos 2 louvores aqui, que trouxeram basicamente a mesma mensagem, né? Que o nosso barco não pare e nem voltamos atrás, que nós possamos seguir em frente. E se for necessário, o dono do barco, o dono do mar, ele muda a rota e nos faz chegar onde nós precisamos. Às vezes nós não chegamos onde nós queremos, mas nós vamos chegar onde nós precisamos chegar. Deus abençoe cada um dos irmãos aqui nesta noite, aqueles que estão acompanhando através do nosso Facebook, também do YouTube, da nossa igreja. Nós já estamos ali através das redes sociais, alcançando vidas, pessoas, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Meus irmãos, se você ainda não entrou no YouTube, ali o canal da nossa igreja, entre lá, deixe o seu comentário e compartilhe também o link também do YouTube, Facebook, para que as outras pessoas também do seu convívio, do seu grupo de conhecidos também possa conhecer a nossa igreja, né? Pois o desejo nosso é que o reino de Deus se faça cada vez mais conhecido. Tá? Não é placa de igreja, nós estamos querendo que a palavra seja propagada e o nome do Senhor seja glorificado. Meus irmãos, nós vamos estudar nesta noite uma mensagem e também a nossa lição de número 11. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia em Isaías. Nós vamos ler um texto do capítulo 44 e também um texto do capítulo 46. Enquanto você procura, quarta-feira, amanhã, às 20 horas, nós estaremos aqui no nosso discipulado. E se Deus assim ajudar e permitir, amanhã também nós já vamos estar ao vivo, através do YouTube, também no nosso discipulado. As pessoas que quiserem participar, nós vamos estar falando amanhã sobre o discípulo e os dons do Espírito Santo. Então, vai ser um assunto muito bom. Estamos estudando ali pneumatologia, o estudo sobre o Espírito Santo, e tem sido de grande ajuda e grande valia para o nosso crescimento, o nosso conhecimento. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Nós não podemos crescer demais na graça e deixar de ter conhecimento. E nós não podemos crescer demais no conhecimento e deixar de ter a graça. Nós precisamos buscar esse equilíbrio. Mas os dois é essencial para nós, a graça e o conhecimento. Então amanhã às 20 horas, nós estaremos aqui no nosso discipulado. Quinta-feira, um grande culto de intercessão às 19 horas. Sexta-feira, nós estaremos aqui orando, meus irmãos. Eu quero pedir e reforçar que todos os irmãos da Igreja em Cristo Jesus, a DF Floriano, estejamos aqui às 9 horas da noite orando, porque no domingo, como os irmãos bem sabem, é a nossa Santa Ceia, e quanto mais nós oramos, mais nós nos consagramos e nos achegamos aos pés do Senhor. Então, sexta-feira às 21 horas, oração com toda a igreja. Sábado, às 18 horas, nós estaremos dando continuidade na nossa escola bíblica para todos, a lição de número 12. Domingo, 8h30 da manhã, a nossa grande Santa Ceia do Senhor. E domingo, às 18 horas, um grande culto de missões para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Esses são os nossos avisos. Então, vamos para a palavra do Senhor nesta noite. Isaías, capítulo de número 44. Nós vamos ler 2 versículos, 6 e 7, e depois Isaías 46, nós vamos ler a partir do versículo de número 9. Isaías 44 e Isaías 46. Esses são os textos que nós vamos tomar como base para falarmos nesta noite sobre algo muito interessante: o Deus e o futuro da igreja. Esse é a lição de número 11. Isaías 44, quem achou, diga amém.
Assim diz o Senhor, Rei de Israel, verso 6, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem chamará como eu, e anunciará isso, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno? Este que anunciei as coisas futuras e as coisas que ainda hão de vir. 46 de Isaías, capítulo 46, do verso 9 a seguir. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim. 10. Que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o oriente, e o homem do meu conselho desde as terras remotas, porque assim o disse, e assim acontecerá. Eu o determinei e também o farei. Verso 12. Ouve-me, ó duros de coração, vós que estáis longe da justiça. Verso 13. Faço chegar a minha justiça e não estará longe, e a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião a salvação, e em Israel a minha glória. Texto áureo que está lá em Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 11, um texto bem conhecido. Porque eu pensei os pensamentos que penso a respeito de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que espereis. Verdade prática: o Deus da Bíblia tem o tempo nas suas mãos. Ele conhece o passado, controla o presente e anuncia o futuro. O que nós vamos estudar nesta mensagem, nesta lição de número 11, meus irmãos, que fala o Deus e o futuro da igreja. E quando nós falamos de futuro, passado, presente, futuro, ontem, hoje, amanhã, isso se remete a tempo. E se tem uma coisa que nós temos necessidade de aprender, se tem uma coisa que nós temos necessidade de envolver ou deixar-nos envolver, é o tempo. Porque nós temos uma dificuldade quando se trata de tempo. Primeiro, que nós muitas vezes não sabemos gerir o nosso tempo. Segundo, que quando nós falamos de tempo, nós muitas vezes nos preocupamos com as coisas que ainda vai acontecer. E tudo isso está dentro do tempo. Primeiro, tem muita gente que não sabe gerir, não sabe controlar, não sabe fazer uso do tempo que tem. E na maioria das vezes essas pessoas andam sempre atropeladas, corrida, e todas as vezes que você vai falar com ela sobre alguma coisa, ela vai dizer assim: meu tempo está corrido, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, porque nós precisamos aprender com Deus a gerir o nosso tempo. E outra coisa, quando nós falamos de tempo, aí entra uma das piores doenças que nós vivemos hoje, o que o ser humano vive hoje, no século que nós estamos vivendo, que é a ansiedade, o estresse. Porque se tem uma coisa que nós não podemos controlar, é as coisas que vão acontecer lá na frente. E na maioria das vezes nós nos preocupamos com alguma coisa que ainda vai acontecer, e na maioria das vezes nós nem sabemos de fato o que é que vai acontecer na nossa vida.
anda. Por isso o ser humano anda ansioso. E a palavra do Senhor vai dizer em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O amanhã não pertence a nós. Então aproveita o hoje para adorar a Deus, o hoje para obedecer a Deus, porque como já foi dito aqui, no momento ofertório, o hoje é o tempo que Deus te deu para plantar, e o que você planta hoje, amanhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, você vai colher da parte de Deus. Então não se preocupa com as coisas que vão vir amanhã, se preocupa em plantar hoje. E o que é que eu tenho que plantar hoje? Plante no reino de Deus adoração, plante no reino de Deus oração. Não se preocupe com as coisas que ainda há de vir, porque Deus está no controle de tudo. Quando nós falamos de tempo, meus irmãos, há duas palavras gregas para tempo. Uma é cronos e a outra é kairos. Quando nós falamos de cronos, está relacionado ao tempo que é controlado, ao tempo que é cronometrado. Hora, dias, horas, minutos e segundos. Isso é cronos. Daí que vem a palavra cronologia. Daí que vem a palavra cronometrar. Porque é o tempo que nós conseguimos cronometrar. Nós conseguimos olhar no relógio e saber que é 1 hora, que é 2 horas, que é 1 minuto e que é 1 segundo. Mas a segunda palavra para os gregos, também determinando o tempo, é kairos. E a palavra kairos não é um tempo cronometrado, um tempo controlado, um tempo que nós temos controle. Mas é o momento que nós vivemos dentro do tempo cronos. E isso não pode ser controlado. Então, kairos para nós é importante, como nós estamos vivendo aqui hoje, agora, nesse exato momento. É esse momento aqui que é relacionado a kairos. É o momento que não volta mais. É o tempo que às vezes nós perdemos e esse não pode ser recuperado. Então, para não perder tempo, estando na casa de Deus, eu preciso aproveitar o tempo para adorar aquele que é dono do tempo, que controla o tempo e que tem um futuro preparado para você. Só quem acredita nisso, que o teu futuro está na mão de Deus, então adore, porque nada vai tirar o que Deus já prometeu para a sua vida. Então, duas palavras para tempo, cronos e kairos. Primeiro tópico que nós vamos falar nesta noite, meus irmãos, é o seguinte: Deus, o tempo e o futuro imediato. Se vocês observarem, nós lemos alguns textos no livro do profeta Isaías, e nos dois textos está falando sobre o poder, a soberania e o controle de Deus. Se os irmãos observarem, no capítulo de número 4 e o versículo de número 6, 44, versículo 6, vai dizer que eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há outro, ou não há Deus. Então, quando nós falamos de Deus, o tempo e o futuro imediato, nós estamos tratando com alguém que tem o controle do passado, do presente e do futuro. Por isso que ele mesmo determinou e ele mesmo se auto-intitulou: eu sou o primeiro e eu sou o último. No grego, alfa e ômega. As duas letras, a primeira alfa, que é a primeira letra do alfabeto grego, e o ômega, que é a última letra do alfabeto grego. Então só Deus pode se intitular, evangelista Alessandro, como o primeiro e o último. Por quê? Porque antes que existisse qualquer coisa, ele já era. Antes que existisse eu, você, a terra, o planeta, o ser humano, ele já era.
Isaías, que é o profeta messiânico, então ele está fazendo aqui uma alusão ao próprio Jesus Cristo de Nazaré, porque ele lá em Apocalipse, depois nós vamos ver, que ele também diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então quando Isaías fala aqui, eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus, aí o versículo de número 7 vai dizer que ele anuncia e ele ordena. E o finalzinho do versículo de número 7 que nós lemos diz assim: e este que anunciei as coisas futuras e as que ainda hão de vir. Então quando nós falamos de Deus, nós vamos entender que Ele é eterno. E o que é ser eterno? Antes de tudo Ele já era, e depois de tudo Ele ainda vai continuar sendo. Como não adorar um Deus desse? Como não render glórias e honra e louvor a um Deus que antes que tudo houvesse ou existisse, Ele já estava ali, e depois do final de tudo Ele vai permanecer lá, porque Ele é o dono do tempo passado, presente e futuro. Ele é o Deus dos deuses. Ele é eterno. Às vezes quando nós falamos de eternidade, primeiro precisa ter fé para aceitar, né? Porque, pelo menos para mim, foge da minha mente. A minha mente é limitada para tentar entender o que é ser eterno. Eu não sei se vocês já pensaram nisso, que quando fala que o céu vai ser eterno, a eternidade nós vamos morar, e alguém fica pensando, mas quanto tempo é isso? Porque a nossa mente é limitada, nós não conseguimos compreender. Quando falamos de eternidade, nós, meros mortais, não conseguimos compreender. Mas o nosso Deus é eterno. Então, antes de qualquer coisa, Ele já existia. E Ele existe. E vai existir para sempre, para toda a eternidade. E eu separei aqui alguns pontos que eu quero primeiro tratar sobre a eternidade de Deus. Eu queria, por gentileza, que você acompanhasse um texto que está em Jeremias 10:10, para que possamos aqui falar alguns pontos sobre a eternidade de Deus. O nosso Deus é eterno. Então, Jeremias 10:10. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Então, Deus é o Deus vivo e o Rei eterno. Quando nós tratamos de eternidade, e aí está aí na lição, se você tiver em mãos, mas primeiro, para os homens, o tempo está subordinado à duração da vida. Para Deus, não. Nós, enquanto ser humano, nós podemos falar de tempo enquanto estamos vivos. Morreu, acabou o tempo. E não dá para recuperar mais o tempo. E quem perdeu o tempo, depois que morreu, não tem como voltar atrás. Lembra de Lázaro, o mendigo e o rico? O rico perdeu tempo contando seus bens e cuidando das suas fazendas e não teve tempo de se preparar para a eternidade. Mas aí quando ele estava lá, presbítero Claudio, ele começou a tentar querer recuperar o tempo. Não, manda alguém lá falar para os meus familiares para eles não virem para cá. Olha, manda ele molhar o dedo na água e trazer aqui e colocar na ponta da minha língua, porque não, você teve todo o tempo lá na terra, mas o tempo passou, então não dá para voltar mais. Isso é Deus dizendo, o ser humano, enquanto está vivo, ele pode recuperar o seu tempo, mas morreu, acabou, agora Deus não, ele é ontem, ele é hoje, e será para todo sempre, e o tempo não pode controlar e nem subordinado. Olha só que Deus tremendo, irmão. Eu e você estamos subordinados a tempo.
e a duração da vida, mas ele não. Segundo ponto sobre a eternidade, ao Deus eterno, os fatos históricos. Aí tem algumas referências aqui, mas eu não quero entrar nisso. As comemorações, tudo isso fala de tempo. Vou falar para vocês, para que a gente possa entender. Primeiro ponto, nós estamos falando sobre Deus eterno. Então, primeiro ponto, na vida do ser humano, é a duração da vida, os fatos históricos, as comemorações, a sequência e designação dos dias. Tudo isso fala de tempo na vida do ser humano, porque nós não somos eternos. Então nós temos o momento de aproveitar o momento da história, fatos históricos, comemorações, a sequência e designação dos dias para nós. Por exemplo, nós somos controlados no tempo e nós entendemos. Nós estamos no ano de 2024, hoje é dia 6 de fevereiro de 2024, agora no meu relógio 8h31 da noite, ou 20 horas e 31 minutos, nós somos pautados e subordinados a esse tempo. Deus não. Deus não se limita a tempo. Deus não se limita a espaço. Então nós somos limitados. Eu preciso de tempo para isso, eu preciso de tempo para fazer aquilo. Olha, eu já estou ficando sem tempo para fazer isso, aquilo. Chegou o tempo de ir para a igreja, chegou o tempo de trabalhar. Eu preciso acordar, eu preciso fazer dentro de um tempo hábil. Eu preciso trabalhar 8 horas por dia e eu preciso desse tempo para poder fazer alguma coisa, tirando as 8 horas da minha vida. Eu preciso de um tempo para me organizar minha casa, meu casamento, minha família, meus filhos, tudo isso, nós, quanto seres humanos, estamos subordinados. Agora Deus não, Ele não precisa e não se limita a tempo. Se Ele quiser fazer algo na minha vida, Ele não precisa da eternidade, não está lá no seu tempo. Ele opera o milagre na nossa vida. Deus não precisa de dia todo para poder operar na vida do ser humano. Basta Ele dizer, acha e vai acontecer, porque Ele é o dono do tempo. Ele não se limita a tempo. Flávia, às vezes nós precisamos de tantos dias para fazer, executar o projeto. Deus não, porque a palavra do Senhor diz que um dia para Deus é como 1000 anos é como um dia. Ele não é controlado nem subordinado ao tempo humano. Quanto tempo Deus precisa para operar na sua vida? Milésimo de segundo. Porque o tempo não controla o nosso Deus. Se Ele quiser fazer, Ele não depende de tempo. Se Ele quiser operar na sua vida agora, enquanto você glorifica Ele aqui, Ele pode estar trabalhando lá na sua casa, na sua família, preparando um milagre para a tua vida, porque Deus não se limita a tempo, a espaço e nem as coisas humanas. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele fez a terra, essa que nós estamos vivendo, em 6 dias. Aí a Bíblia diz que no 7º ele descansou. Mas não descansou porque ele cansou, porque Deus não se cansa. Quando a palavra diz descansou, é porque estava completo o seu trabalho, a sua obra. Porque Deus não cansa. Quem cansa sou eu, quem cansa é você. Deus não cansa, não se cansa. Deus não se limita. Às vezes nós limitamos Deus. Nós colocamos obstáculos para Deus. Nós limitamos a Deus com a nossa falta de fé. Deus fala que vai fazer e nós começamos a olhar as circunstâncias e dizer, mas assim não dá, assim não pode, é grande demais, é pequeno demais, tem pouco tempo, tem muito tempo. Deus não se limita. Se Ele falou que vai fazer, se prepara, porque Ele vai fazer. Como vai fazer? Não importa, mas Ele vai fazer o milagre acontecer na tua vida do jeito que Ele quer.
passado, não está limitado ao presente e não está limitado ao futuro. Porém, Deus não está e nunca esteve subordinado ao tempo. Ele é eterno. Então esse é o primeiro ponto do primeiro tópico. Deus é eterno. Eu quero falar aqui sobre 3 verdades acerca da eternidade de Deus que podem ser afirmadas. Vamos agora para textos da Bíblia Sagrada. Nós lemos aqui 44:6, que é a nossa leitura que nós tomamos como base. Então vamos ler para que nós possamos entender. 3 verdades. Primeira, Ele existe por si mesmo. Abra lá no segundo livro da sua Bíblia, capítulo 3, versículo 14. Então a primeira verdade sobre a eternidade de Deus. Ele existe por si mesmo. Ele não foi criado. Ele não é obra de alguém, como os deuses falsos criados por homem. Ele existe por si mesmo. Êxodo 3:14. Diálogo de Deus com Moisés no Monte Sinai. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Olha que definição de Deus. Eu sou o que sou. Não tem muita explicação. Por que Deus então se intitula, ou a definição dele foi: eu sou o que sou? Porque de acordo com aquilo que você precisa, ele é. Se você precisa da providência, o que ele é? Jeová Jireh. Se você precisa de saúde, ele é o Jeová Rafa, Jeová Sabaoth. O que você precisar, Levi, ele é a sua vida. Se você precisar de água, ele é a água que mata a sede. Se você precisar de pão, ele é o pão que sacia a sua fome. Se você precisar de um milagre, ele é Deus que faz milagre. E operando ele, ninguém impedirá. Eu sou o que sou. Ponto final. O que é que você está precisando aqui nesta noite? Ele está aqui para dizer: eu sou da sua vida, eu sou da sua vida, eu sou da sua vida. Aquilo que você precisa. Primeira verdade, ele existe por si mesmo. Segunda, vamos lá para o Salmo de número 90, versículo de número 2. É autor do tempo e não está condicionado a ele. Quando nós queremos fazer algo, nós estamos condicionados a muitas coisas. Tempo, dinheiro e outras coisas mais. Deus não está condicionado a nada disso. Nem a limite, nem espaço, nem tempo, nem finança. Deus não precisa de nada disso para fazer algo na vida do ser humano. Salmo de número 90. Versículo de número 2. Diz assim a santa palavra do Senhor: antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és. Ele é o autor do tempo. Antes que o mundo fosse formado, ele já era de eternidade e eternidade. Antes que você fosse gerado, ele já era antes da eternidade. É por isso que um dia Jó indagou e disse: aonde você estava, Jó, quando eu criei a terra? Porque antes de você existir, eu já era, Jó. Eu sou eterno e sempre eterno, porque eu controlo até a eternidade. Aí nós ficamos condicionando Deus. Não foi assim que Abraão fez? E Sara? Você vai ter um filho. O que Sara fez? Viu? Por quê?
Porque ela condicionou Deus à sua idade. Às vezes nós perdemos de receber um milagre, uma bênção de Deus, porque nós condicionamos Deus. Senhor, mas aonde eu estou? Senhor, mas quem eu sou? Senhor, olha o que está acontecendo, onde eu moro, onde eu vivo. Nada disso, irmão, pode limitar o que Deus tem para fazer na sua vida. Se você acreditar em profecia, eu vou profetizar na sua vida. Nada pode impedir o que Deus planejou, prometeu sobre a sua vida. Aonde você está, não limita quem Deus é, quem você é, não limita o que Deus pode fazer. Ele pode operar o milagre aonde você estiver, porque Deus não depende de recursos humanos para operar o milagre na nossa vida. Se você tem fé, Deus vai fazer. Se você acreditar, Deus vai fazer, mediante a sua fé. Jesus sempre, quando curou alguém, ele disse assim: a tua fé te salvou. Tinha uma mulher com 12 anos sofrendo com fluxo de sangue. Ela chegou diante de Jesus e tocou na orla do seu vestido. Jesus poderia ser limitado ao espaço? Não. Jesus poderia ser limitado aos recursos. A mulher gastou todo o recurso que ela tinha. Mas Jesus não precisa de recurso humano para operar milagre na vida de ninguém. Se você é pobre, se você é rico, se você tem, se você não tem, se você é ou você não é, se Ele resolver fazer um milagre, não tem ninguém que pode fazer a mão de Deus voltar atrás. Não há anjo no céu, não há homem na terra, e não há demônio no inferno que vai impedir o que Deus tem para a sua vida. Ele existe por si mesmo, ele não está condicionado a tempo. Duas verdades. E a terceira verdade, ele é imutável. Vou fazer uma pergunta retórica. O homem muda com o tempo? Muda. Você não é o mesmo de alguns anos atrás. As pessoas mudam com o tempo. As pessoas mudam de acordo com o ambiente que ela vive. E a psicologia diz que nós somos produtos do meio que nós vivemos. Daí o perigo aonde você está sendo inserido. Cuidado. Paulo diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Tem gente boa sendo corrompido porque está no lugar errado. E porque é influenciado. Que a Babilônia não mudou Daniel, não mudou Sadraque, não mudou Mesaque, não mudou. Mudou o nome deles, mas a essência não. Aleluia! O Egito não mudou José. José continuou sendo José de Deus. Ele não era o José do Egito, ele era o José de Deus no Egito. Nós mudamos quando não temos caráter, quando somos frouxos ou influenciados. Mas se eu tenho confiança em Deus, se eu tenho propósito com Deus, aonde eu estiver, eu continuo sendo a mesma pessoa. Mas o homem, o ser humano, de maneira geral, ele é mudado pelo meio que ele vive. Às vezes você começa a andar com alguém, você começa a pegar algumas coisas da pessoa, jeito de falar, às vezes uma postura, um comportamento, porque comportamento eles são adquiridos, né? São reproduzidos. Um filho vai reproduzir o que vê o pai fazer. Um filho, uma filha vai reproduzir o que vê a mãe fazer. O liderado vai reproduzir, nem sempre, mas o que o líder está fazendo.
Mas o tempo muda o homem, o ambiente muda o homem, a sociedade pode até corromper o homem, mas o nosso Deus, Ele é imutável. A Bíblia vai dizer que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus é Deus da Babilônia, é Deus do Egito, é Deus de Israel, é Deus do Brasil, é Deus de Portugal. Ele não perde a essência, o poder, Ele continua sendo Deus na nossa vida. Vamos ler pelo menos 2 textos sobre Deus é imutável. Primeiro, Malaquias, capítulo 3, versículo de número 6. Depois, Tiago 1,17. Malaquias 3, 6. A terceira verdade sobre a eternidade de Deus é que Ele é imutável. O que é ser imutável? Não muda. Não muda. O nosso Deus não muda. Você é fiel, Ele continua. Você é infiel, Ele continua sendo fiel. Ele não muda. Você é santo, Ele continua sendo santo. Você profana, Ele continua sendo santo. Você erra, Ele continua sendo Deus. Você acerta, Ele continua sendo Deus. Você gosta, Ele é Deus. Você não gosta, Ele continua sendo Deus. Malaquias 3,6. Malaquias não fala só de dízimo, tá, e oferta. Tem muita coisa boa em Malaquias. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Sabe por que eu e você não somos consumidos? Porque Ele não muda. Meu Deus, isso aqui é muito sério. Sabe por que eu e você estamos aqui ainda, mesmo que de pé ou rastejando, chegamos aqui? Porque Ele não muda. O amor que Ele sente por mim e por você não muda. A justiça, a misericórdia, a longanimidade, o poder, a graça dele não muda. Eu e você mudamos. Quando alguma coisa não está bem, nós mudamos. Quando alguma coisa não sai do jeito que nós queremos, nós mudamos. Ele continua o mesmo. Soberano. Santo. Santo. Santo, Ele continua o mesmo na nossa vida. Ele é imutável, Ele existe por si mesmo e Ele não está condicionado ao tempo. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ele não muda. E sabe por que isso me alegra? Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, me alegra. As promessas sobre a tua casa, sobre a tua família, não vão mudar, porque Deus não muda. As promessas que Ele fez para mim e você não vão mudar, porque Ele não muda.
uma promessa para Israel chegar na Canaã. Israel mudou, mas Deus continuou sendo o mesmo. Você mudou, eu mudo, mas Deus continua sendo o mesmo. O tempo vai, o tempo vem, o passado, o presente está aí, mas Deus continua sendo o mesmo. Então, nós falamos só sobre Deus eterno. O segundo ponto, o tempo e a eternidade. Eu queria pedir para você, por gentileza, que nós façamos aqui uma leitura. Segunda carta que Pedro escreve, o capítulo 3, versículo de número 8, bem conhecido, eu já até citei aqui. Eu ia ler Provérbios 8, 23, mas eu quero me ater só nesse. E nós vamos falar sobre o tempo e a eternidade. Eu vou ler o que está aqui na nossa revista, depois vou fazer a leitura de 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 8. Eu estou sentindo a presença de Deus. A vida humana está situada no tempo. Logo compreendemos, está aí na nossa revista, logo compreendemos que ela tem início e fim. Mas Deus não está limitado à ordem cronológica natural do tempo. Ele não teve início e nem terá fim. Mas Ele é o início e o fim de todas as coisas. Deus não está condicionado a tempo, razão pela qual conhece perfeitamente o passado, o presente e o futuro, e não é afetado por eles. 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 8, vai dizer assim, falando de o tempo e a eternidade: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que é um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E agora segura aí uma profecia para todos nós. Verso 9: o Senhor não tarda. A sua promessa. O Senhor não tarda a sua promessa. Alguém diz assim: esse negócio de arrebatamento aí eu já ouço desde a época da minha avó, desde a época do meu tataravô, que eu ouço esse negócio de que Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Mas a sua promessa Ele não retarda. Ainda que alguns tenham por tardia, mas Ele está prolongando, Ele está alongando, porque o desejo dele é que ninguém se perca, mas que todos venham se arrepender. Mas há uma promessa para nós,
qualquer momento Jesus vai voltar para nos buscar. Há um texto em Hebreus que diz assim: guarde com perseverança esta promessa, porque aquele que prometeu vai vir nos buscar. Não está demorando não. Está tudo dentro do tempo dele. Não está tardando não. Está tudo dentro do tempo dele. Ele não esqueceu não, está dentro do tempo dele. Ele não te abandonou, não te rejeitou, não, está dentro do tempo que ele planejou. Não saia antes, não saia depois, não vai sair antes, não vai sair depois. Ele prometeu e ele vai cumprir. Se você não vier, vai chegar no tempo. Se você permanecer firme, vai chegar no tempo. Está tudo dentro do tempo que Deus determinou para a nossa vida. Eu vou encerrar agora e nós vamos voltar no sábado e nós vamos dar continuidade sobre o futuro, porque o futuro sempre trouxe inquietação. Segundo alguns pensadores, 90% das nossas preocupações nunca vai acontecer. É que nós nos preocupamos com algo que nós nem sabemos se de fato vai acontecer. E me permita, talvez, trazer uma palavra de conforto, de consolo. Se o seu problema tem solução, descansa. Tem solução. Se o teu problema não tem solução, descansa, porque você não vai resolver. Não fica aí quebrando cabeça, se desesperando, arrancando os cabelos. Tem gente que está perdendo todo o cabelo por causa de preocupação. Não é o caso do evangelista, não. Foi a André que arrancou. Isso não é preocupação, não. Mas não adianta arrancar os cabelos, se desesperar. Se tem solução, amém, tem solução, então descansa. Se não tem solução, descansa no Senhor, porque Deus dará o escape de uma outra forma. Mas descansa em Deus, confia nele. Aleluia. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, meu Deus. Tem alguém que está precisando desta palavra. O tempo é de Deus. Não se desespere, o tempo é de Deus. Não vai acontecer nem antes nem depois, vai acontecer no tempo dele. Você não controla o tempo, mas nós servimos um Deus que controla o tempo. O tempo é de Deus. Que Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe aqueles que estiveram nos acompanhando através das redes sociais, Facebook, YouTube, da DEF Gloriano. Que o Senhor possa continuar falando no teu coração. Não se desespere. Seja curado agora dessa depressão. O Senhor te tira desse quarto escuro, dessa ansiedade, dessa depressão, e te diz: Ele é o dono do tempo, Ele é o dono do tempo,